Depois de trabalhar duro, pesado, imagine que suas roupas estão sujas, suadas, desgastadas. Então você vai tomar aquele banho gostoso e se renova e fica limpinho, limpinha. E aí você pega as mesmas roupas surradas, sujas, mal cheirosas e veste de novo? Claro que não. É gostoso tirar essa roupa, tomar um banho, vestir roupas novas, limpas, cheirosas, principalmente nesse frio. Se você for ficar em casa, colocar um agasalho quentinho, macio, cheiroso, pantufas, meias quentes, não é? Ou se você for sair, colocar uma roupa elegante, um agasalho, uma calça. Paulo escolheu essa analogia bem simples do dia a dia para explicar algo de extrema importância para a nossa vida espiritual. É para falar sobre a nossa mudança de comportamento para nós que estamos em Cristo. Porque o Evangelho é isso. O Evangelho de Jesus Cristo não é uma oferta para você melhorar as circunstâncias da sua vida. O Evangelho é um chamado para mudança de vida, mudança de conduta, de comportamento, transformação pessoal à semelhança de Cristo. O texto que nós estamos tratando é Colossenses capítulo 3, na sequência dessa série de mensagens. Eu quero ler para você. Paulo diz assim: mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros. E aí preste atenção, o apóstolo escreve assim: visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. As primeiras palavras do texto de hoje, no versículo 8, mas agora abandonem todas essas coisas. Mas agora, isto é, a vida vivida conforme os desejos da natureza pecaminosa precisa ser coisa do passado. Agora é algo novo que precisa entrar em vigor. E as coisas velhas ficam para trás. Aquelas coisas que traziam o juízo divino, aquelas coisas sobre as quais Deus derrama sua ira, essas coisas da nossa vida em Cristo ficam para trás. Nós temos que abandonar. E justamente essa é a palavra que no grego significa tirar uma roupa velha e suja. Como você tira as roupas que usou para fazer uma faxina, uma jardinagem, trabalhar numa marmoraria ou para se exercitar, essas roupas suadas e sujas, os crentes precisam descartar das suas vidas as roupas sujas do pecado. É preciso nos livrarmos de uma série de práticas pecaminosas, manifestações das nossas inclinações carnais da nossa natureza terrena. A figura anterior, nos versículos 5 a 7, tinha sido de neutralizar e matar a imoralidade sexual. Agora Paulo troca de figura e usa a ilustração da troca de roupa, os hábitos pecaminosos nos relacionamentos. Mas o sentido é o mesmo. E é possível que Paulo esteja fazendo uma referência aqui a um costume do Oriente Antigo. Quando um alto oficial do governo era deposto, ele tinha que tirar as vestimentas da posição, seja a sua farda, a sua roupa como um alto oficial, e devolvê-la para o governo. Assim como nos dias de hoje, nós vemos essa cena em filmes, né? Quando um detento ele finalmente cumpre a sua pena e ele sai da cadeia, ele tira aquela roupa de prisioneiro, geralmente uma roupinha listrada, ou aquela calça caque com a camiseta branca, ou então aquele macacão laranja. Antes de sair do presídio, ele tira aquilo, coloca uma roupa de cidadão comum, de um civil, e então sai da prisão. A lista inicial de pecados a serem eliminados, nós vimos, tinha sido de pecados sexuais. Agora, essas roupas velhas que têm que ser tiradas são uma lista de pecados de relacionamento, de pecados sociais que têm um efeito devastador na nossa vida. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente e mentira. Primeiro, 3 pecados internos: ira, indignação e maldade. Pecados que se manifestam na mente e no coração. Pecados de um caráter, um temperamento que o Espírito Santo não controla. Primeiro é ira. Ira tem a ideia de ferver,
a ideia de uma indignação contra outra pessoa. E geralmente a ira indignada é seguida de castigo, retaliação. Deus pode exercer ira porque ele é justo e santo, mas Tiago capítulo 1 deixa bem claro no versículo 20 que a ira do homem não tem nada a ver. Ela não produz a justiça de Deus. Por quê? Porque a ira humana é manchada pelo pecado. É aquela disposição de amargura profunda que arde, aquela impaciência com o outro, aquele aborrecimento que a gente tem com os nossos familiares, vizinhos, amigos, irmãos da igreja. Já ouviu a expressão fogo de palha? Ira é isso, é quando a gente acende alguma indignação contra outra pessoa e a palavra de Deus vem e diz, agora em Cristo é hora de se livrar disso. Além de ira, indignação. Indignação tem mais a ver com a explosão de fúria repentina. Ela vem da ira. É a ira que explode numa brasa fervente, que não se pacifica. Aquela cólera que leva a gritos, ataques, ofensas, às vezes até mesmo agressões. Se livra disso. Ira, indignação e também maldade. Maldade, ao pé da letra, significa desejo de fazer o mal. Ou o que o mal aconteça ao outro, ou desejar o dano do outro, ou entristecer-se com o bem de alguém e ficar feliz quando alguém sofre. Maldade é, de alguma forma, ter uma parceria com o dano causado a outra pessoa. Em geral, esses três pecados, ira, indignação e maldade, são mantidos dentro do coração e causam um estrago primeiro dentro de nós, depois desse estrago acontecer externamente nos relacionamentos. Afeta a nossa espiritualidade, prejudica o nosso relacionamento com Deus, mancha e estraga nossas emoções, a nossa saúde mental fica enfraquecida e até fisicamente nós adoecemos quando temos essas manifestações pecaminosas que vão transbordar no convívio social. É preciso despojar disso, jogar isso fora. São os três pecados internos, internalizados. Mas Paulo avança para três pecados que são verbalizados. Ele vai dizer aqui maledicência, linguagem indecente e mentira. Maledicência é blasfemar, é falar mal, é difamar uma outra pessoa. Difamar o caráter, fazendo uma calúnia, fazendo uma injúria, enfatizando uma desonra da outra pessoa. Maledicência é uma palavra que afronta os outros, que é um xingamento, que é um menosprezo. Além de maledicência, nós temos a linguagem indecente no falar. A linguagem indecente no falar é a linguagem abusiva, grosseira. É a conversa que nós chamamos de torpe, obscena. Falar aquilo que não agrada a Deus, aquilo que é sujo. A linguagem impura, que produz pensamentos impuros nos outros. De repente, conversas de duplo sentido, uso de palavrões, qualquer comunicação que prejudique outra pessoa, que denigre a reputação de outra pessoa. A linguagem indecente inclui crítica sem amor, que não tem o objetivo de encorajar a pessoa, de edificar a pessoa. Então se refere a todo tipo de palavra torpe, comunicação vulgar, humor de baixo calão. Deixe-me dar um exemplo, uma ilustração para você. É muito comum para mim como pastor, quando estou em contato com famílias que têm crianças pequenas, e os filhinhos, as crianças são muito sinceras. E de repente o garoto, a garotinha solta lá um palavrão na frente do pastor. E os pais ficam envergonhados, dão bronca na criança. O que é isso, menino? E a gente sabe que na verdade a criança fala um palavrão porque é aquilo que ela aprende em casa. E muitas vezes a nossa preocupação é por estar na frente do pastor, e isso não tem absolutamente nada a ver. Não é pelo pastor, é por Cristo. É porque nós ressuscitamos com Cristo que devemos tirar essa roupa velha de uso de linguagens sujas e obscenas. Então são esses os três pecados verbalizados que Paulo cita aqui. A maledicência, a linguagem indecente e o terceiro é a mentira. No versículo 9, não mintam uns aos outros. Mentira é falsear a verdade. A mentira sempre causa terríveis prejuízos nos relacionamentos. Quem conta mentiras não tem parte no reino de Deus. A mentira é abominável a Deus.
E quem mente é cooperador do pai da mentira. Quem mente é parceiro de Satanás. A mentira é a linguagem e a imagem do diabo em nós. Nós que devemos carregar a imagem de Cristo, o Deus da verdade, o Cristo que apenas fala a verdade. São 3 pecados verbais que imundam, que mancham e ferem o mundo. Palavras que são vulgares, palavras que são tolas, palavras que machucam e que destroem a harmonia nos relacionamentos humanos. São roupas velhas das quais devemos nos livrar. O texto avança agora para a razão para nos livrarmos dessas roupas velhas, sujas e mal cheirosas. Versículo 9 vai dizer assim: visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Essa é a base, a razão pela qual devemos obedecer os mandamentos e os imperativos apresentados. Nós temos a afirmação do Evangelho como a realidade, um fato consumado permanente na nossa vida. Nós nos convertemos a Cristo. Então, na conversão, essa natureza pecaminosa que todos nós herdamos de Adão, ela foi despida de nós. Esse velho homem significa o homem ainda não regenerado, antigo. Agora ele não existe mais. Ao crermos na cruz de Cristo, morremos para essa natureza pecaminosa e ela foi tirada de nós. E o versículo 10 diz que nós nos revestimos do novo, que está sendo renovado em conhecimento, à imagem do Criador. Isso nos convida a atitudes novas, linguagens puras, posturas adequadas, controladas pelo Espírito Santo, que são marcas e características do novo homem, do qual todo verdadeiro crente está sendo revestido. O novo é o novo ser, é o ser regenerado que entra no lugar do velho. A essência do que somos em Cristo agora é que toma conta de nós, a nova natureza que recebemos a partir do momento da nossa conversão. Então há essa linguagem de despir-se e revestir-se, essa analogia simples, mas poderosa que nos mostra como tem que ser o nosso novo estilo de vida. Tirar roupas velhas e sujas e substituir por novas. É interessante que a Bíblia não nos recomenda permanecermos nus, não apenas abandonarmos práticas pecaminosas, mas adotarmos novas. Sobre elas, nós vamos falar bastante na sequência dos estudos de Colossenses. Mas eu me lembro agora de uma parábola muito poderosa, talvez a mais famosa dos evangelhos, é a parábola do filho pródigo. E o que é que aconteceu com o filho pródigo? Quando ele se rebela contra o seu pai e vai morar longe de seu pai, ele empobrece, ele cai na miséria, ele vai morar no meio dos porcos, ele está absolutamente fedido. Eu não sei se você já passou perto de um lixão, de uma estação de tratamento de resíduos, mas o cheiro é abominável. Dificilmente você consegue permanecer naquele lugar. E este era o cheiro das roupas daquele jovem desobediente que se afastou do seu pai. Mas é muito interessante que quando ele retorna, uma das primeiras coisas que seu pai diz é: vamos dar a ele roupas novas e limpas, vamos tirar essas roupas sujas, ele vai se banhar e ele vai receber vestes novas, sandálias novas, um anel. As vestes de salvação são as atitudes novas que devem revestir a nossa vida. Não mais linguagens pecaminosas que ofendem as pessoas, mas linguagens novas, linguagens revestidas de amor, de respeito, de pacificação. Essa troca de roupa espiritual, convém destacar, é apresentada com 3 conceitos. Aquilo que nós somos em Cristo, a nossa essência, é detalhada com 3 conceitos no versículo 10. Diz que nós nos revestimos do novo, o qual está sendo renovado. O primeiro conceito é esse. Não é uma troca instantânea de roupa. Quando eu me converto a Cristo, eu passo por uma transformação única, completa e total na prática. Não. Essa renovação é constante, é diária. Assim como o velho homem, quando estamos longe de Cristo, ele se corrompe mais e mais, ele cai cada vez mais no pecado e no buraco. Na contramão disso, o novo homem também
ele passa por repetidas mortificações. Então não é uma troca de roupa instantânea, como você pode imaginar, mas sim uma vida de inovação e renovação constante. Não é uma vida pronta e acabada, mas uma vida em constante renovação. O ato da salvação, que é um ato único, momentâneo, induz ao processo de santificação. Por isso que Paulo diz que nós estamos sendo renovados. É como nós temos que fazer no dia a dia. Eu troco de roupa hoje, mas amanhã, após mais um dia de trabalho, eu vou precisar trocar de roupa de novo. Eu sei que agora no inverno, alguns de vocês usam a mesma roupa 2, 3 dias seguidos. Mas não pode não, viu? Nós temos que trocar de roupa diariamente e assim tem que ser a nossa vida espiritual, constantemente crescendo na fé, constantemente nos aproximando mais e mais de Cristo. Em segundo lugar, o novo homem se renova continuamente e ele se renova pelo conhecimento. Está sendo renovado, diz o texto, em conhecimento. Ou seja, essa renovação se baseia no conhecimento da palavra de Cristo. E essa renovação leva ao conhecimento pessoal de Cristo, íntimo e prático. O crescimento espiritual, a troca de roupa, não acontece se não houver um crescimento profundo e minucioso no conhecimento das verdades de Cristo que estão no Evangelho, na Palavra de Deus. É por isso que Pedro, o apóstolo, escreve em 1 Pedro capítulo 2, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro. E aí Pedro diz, para que por meio dele cresçam para a salvação. É por meio do leite espiritual puro, por meio da palavra de Deus, o conhecimento de Deus, que nós crescemos para a salvação, que nós abandonamos a maledicência, a linguagem indecente, a mentira, a ira, as explosões de raiva. É conhecendo a palavra que vamos sendo transformados. E este processo só acontece também por causa da maravilhosa atuação do Espírito Santo. É isso mesmo. Jesus Cristo tinha dito lá em João 16, 13, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. É assim que nós atingimos conhecimento pleno de Deus. É assim que obtemos um relacionamento de fé e amor e desfrutamos deste relacionamento com Deus. É assim que experimentamos Deus. Não por uma experiência mística e falsa, como é oferecida hoje em dia. Um contato espiritual com Deus por meio de meditações, por meio de liturgias, por meio de palavras proféticas, ministrações, músicas, fantasias místicas espúrias. Não. A experiência genuína de crescimento espiritual e prática não é tanto uma experiência emocional, mas sim uma experiência ligada ao conhecimento e entendimento da palavra e a submissão e a prática de acordo com aquilo que essa palavra diz. É a imitação do comportamento de Cristo. O novo homem é renovado em conhecimento. Por quê? Porque uma alma ignorante, uma pessoa que não se preocupa em conhecer a palavra, estudar a palavra, a ignorância não produz uma alma boa. O novo homem, então, ele se renova pelo conhecimento. Sem conhecimento, o seu coração não pode ser bom. Sem conhecimento da palavra, você não pode abandonar e não consegue abandonar maus hábitos e não consegue adotar novos hábitos. A graça de Deus atua sobre a nossa vontade, as nossas afeições, o nosso entendimento por meio do conhecimento da palavra. A troca de roupa espiritual, então, como diz o versículo 10 de Colossenses 3, ela acontece continuamente, ela só acontece mediante o conhecimento da palavra e, em terceiro lugar, ela acontece de acordo com a imagem do seu Criador. Essa renovação tem uma conformidade, tem um padrão, a imagem de Cristo. Jesus Cristo é o padrão da imagem de Deus manifestado na terra de forma perfeita. Cristo é a expressão terrena da perfeição de Deus o Pai. Aquilo que foi perdido no Éden foi recuperado em Cristo. E o velho homem morre junto com Cristo.
E assim como Cristo viveu uma vida perfeita, perfeitamente igual ao Pai, Ele precisa estar no controle das nossas vidas para que nós sejamos como Ele. Nós também devemos buscar as coisas do alto e nos despojarmos das coisas terrenas. E a nossa referência é o estilo de vida que Cristo levou aqui na Terra. Nossa referência é nos tornarmos mais e mais semelhantes a Cristo. De modo que vícios, maus hábitos, atitudes maléficas precisam ser substituídas pelas virtudes. Quaisquer virtudes humanas? Não. As virtudes demonstradas por Cristo. Ele é a nossa referência. O tempo de vida que Cristo viveu aqui na Terra nos mostra o que é um ser humano perfeito, como ele deve viver, como ele deve falar, como deve interagir com as pessoas, porque Cristo refletiu perfeitamente aqui na Terra o caráter do Pai Celestial. Bom, como ilustração disso, você já deve ter ouvido aquela expressão: nossa, aquela criança é a cara da mãe, aquele menino é a cara do pai. Realmente existem bebês, criancinhas pequenas que são verdadeiras cópias reduzidas, xerox reduzidas de seus pais. E depois que vai crescendo, vai se desenvolvendo, continua parecido e vai ficando ainda mais parecido com o papai e com a mamãe. Quando nós nos convertemos a Cristo, nós nascemos de novo e Deus recria o cristão de acordo com a imagem de Jesus Cristo. Você que tem Cristo na sua vida, você não é chamado para se parecer com o mundo. Você não é chamado para se parecer com os famosos das redes sociais, com atores e atrizes dos filmes e séries. Você é chamada para se parecer com Jesus Cristo. Ele é a sua referência de pessoa e de vida. E segundo a imagem dele, você deve ser renovado, transformado diariamente, tornando-se a semelhança de Cristo, mais e mais, progressivamente. Esse é o plano de Deus para nós, que nós nos identifiquemos mais e mais com Ele. O salvo, verdadeiramente salvo em Cristo Jesus, é um espelho cada vez mais parecido da imagem daquele que o salvou. Concluindo essa mensagem, eu quero então enfatizar novamente que você, como seguidor de Cristo, crente em Cristo Jesus, tem um chamado para tirar as roupas velhas e sujas do pecado e revestir-se do vestuário espiritual. Isso acontece continuamente. Isso acontece através do conhecimento da palavra. E a referência dessa transformação é o modelo e o exemplo do próprio Cristo. Vamos orar, encerrando esse tempo de estudo da palavra de Deus? Te agradeço, Senhor, por nos indicar o caminho que devemos seguir. Agradeço por ter dado o teu Filho eterno, Jesus Cristo, para se fazer carne, viver como homem perfeito e morrer na cruz pelos nossos pecados. Que possamos, Senhor, nos desfazer das nossas roupas velhas e sujas e, lavados pelo sangue de Cristo, nos revestirmos das roupas novas, do caráter de Cristo, do comportamento de Cristo. Obrigado, Senhor, por nos salvar. Nos ajuda a desfrutar o máximo da tua salvação. Em nome de Jesus. Amém.